1 Coríntios, os adolescentes, capítulo 6. Às vezes as pessoas elas ficam questionando a questão de: eu posso me juntar com isso, eu posso me juntar com aquilo, ou por não nos juntarmos somos diferentes, ou somos antiquados, ou somos entendidos de forma equivocada. Mas a Bíblia mesmo, ela traz um relato para nós dessa unidade que há nas nossas vidas. Há uma unidade dentro de nós, e infelizmente no caminhar da vida cristã nós vamos achando que não tem nada a ver. Aí Paulo ele vem explicando aos Coríntios dizendo o seguinte: mas o que se ajunta, verso 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Diga, um mesmo Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo ele veio habitar em mim e em você, o Espírito Santo tornou com o meu espírito um só. Não existe dois, agora é um. Ele foi o que? Misturado. A palavra que eu trouxe de misturado é amalgamado. Você já foi para consultório de um dentista? Amalga é uma substância que sai de dois produtos, que o dentista ele pega o iodo, não é isso? Ou o mercúrio iodo. Ele pega o mercúrio, junta com a prata, e aquela mistura é chamada de amálgama. E tem uma coisa, aquela mistura nunca mais ela pode ser mudada. Está misturada. Mistura, pega o seu dente obturado e coloca ali, passa aquela lixinha e fica ali, fica tudo bonitinho. Ou seja, não dá mais para separar. A mesma coisa quando nós nos convertemos, o Espírito Santo ele entra em nós e não há mais, estamos juntos sempre. Para sempre vamos estar juntos, fomos misturados. O seu Espírito está misturado com o Espírito Santo de Deus, ou seja, foi amalgamado. Isso aqui foi estabelecido. Isso significa que nada pode separar você de Deus, amém? Isso de forma eterna, eternamente, você e Deus se tornaram um só, diga amém. Essa é a realidade que nós precisamos trazer para nossas vidas, porque mesmo com toda a liberalidade que existe hoje na sociedade, toda a liberalidade que tem dentro das nossas igrejas, nós precisamos andar convicto do seguinte: olha, não tem mais como eu desassociar, ou seja, eu estar envolvido em algo que não esteja totalmente ligado com os céus, com Deus. Seja lá o que você for fazer, o que você estiver fazendo, você está ligado. Não tem como você chegar e dizer: olha, isso aqui, Espírito Santo, olha, saia um pouquinho, porque isso aqui eu vou fazer da minha própria vontade. Não tem como. Ele diz: olha, agora você está totalmente misturado com o Pai Eterno. Segunda coisa é que quando eu entendo que eu estou ligado eternamente, eu preciso também saber que eu preciso andar no Espírito. E andar no Espírito não é somente, se você quiser, você pode ficar 10 horas orando em línguas, você pode fazer isso. Mas andar no Espírito é andar por meio do próprio Espírito Santo. Ou seja, é ser conduzido por Ele, exercitando constantemente a sua vida no Espírito, exercitando o seu Espírito a cada dia. Aí você diz: mas pastor, como é que eu vou andar no Espírito? E no meio da tentação, o que é que eu vou fazer? Aprenda a falar tudo ao Espírito Santo. As pessoas elas têm uma ideia hoje no Evangelho o seguinte:
que o crente ele aprende a compartilhar tudo sem reservas, sem posturas religiosas, mas quando eu vivo no Espírito e que você está passando por uma provação, uma tentação, é necessário você entender o seguinte: eu preciso falar ao Espírito do que é que eu estou passando. Espírito Santo, eu estou sendo tentado. Abra a sua história, da sua vida, abra o seu coração mesmo para o Espírito Santo e diga a Ele: Espírito Santo, me ajuda. Porque a tendência das pessoas, olha, está passando, vai falar com o irmão, vai falar com um conselheiro, vai se aconselhar com determinada pessoa e vai ter uma palavra para você, mas você tem o Espírito Santo, amém? E nós temos, todos nós temos. E precisamos entender que o que é carne e o que é Espírito. Mas as pessoas, elas dizem assim: olha, eu estou passando por uma tentação. E aí o que é que faz a maioria dos crentes? Deixa eu dar um jeito. Eu vou dar um jeito nisso. Olha, essa tentação aqui está me pegando, eu vou fazer o seguinte: eu vou desligar o celular. Não estou sendo tentado por algumas fotos no Facebook, no Instagram. Eu vou tirar isso aqui, eu vou deixar de seguir isso aqui. Do seu jeito você não consegue. Você consegue por um tempo, parte de um tempo, mas não o tempo todo. Agora, se você for sincero diante do Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, eu estou sendo tentado, me ajude, Ele vai te ajudar. E isso nós precisamos entender, uma coisa básica. Mas nunca pense que você pode por você mesmo, você não conseguirá jamais lidar com determinadas coisas. Está passando um problema, uma dificuldade, aí você diz: mas eu vou suportar, eu vou aprender a lidar com esse problema. Não tem como, filho. Você precisa ir ao seu amigo Espírito Santo, falar com ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós perdemos isso. Nós não conversamos abertamente com o Espírito Santo. Nós achamos que o Espírito Santo, ele só está querendo resolver problemas espirituais. De forma equivocada nós pensamos isso. Você imagina assim: o Espírito Santo ele vai estar interessado em uma tentação carnal. O Espírito Santo vai estar interessado em um problema que eu estou passando com meu cônjuge. O Espírito Santo vai estar preocupado com algum problema que eu esteja passando lá no meu emprego. Será que o Espírito Santo está preocupado com isso? Como é que eu vou lidar? Eu quero aprender a lidar. Aí vai fazer seminários, aí vai fazer cursos e mais cursos para aprender a lidar com as pessoas, vai ler livros de autoajuda para que possa ajudar a você sair dessa enroscada. Então, quando você diz que você consegue, você saiu automaticamente do Espírito, passou a ser você, passou a ser a alma, passou a ser homem, passou a ser a carne, passou a ser esforço próprio, merecimento humano. Quando você diz: Espírito Santo, olha, me socorre, me ajuda, imediatamente Ele vai te socorrer, imediatamente Ele vai agir na tua vida. Comece a treinar essa palavra nessa manhã na tua vida, e você vai ver a ação do Espírito Santo. Pastor, que ordem é essa? É a ordem vindo do pastor? Não, qual é a ordem da Bíblia? Abra lá em Gálatas 5. Olha o que Paulo ele ensina aos Gálatas. Ele diz assim no verso 16: digo, porém, andai aonde andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e não vai satisfazer a carne. A visão religiosa hoje, a visão gospel hoje, é justamente contrária. Vença a carne para depois você andar no Espírito, sim ou não? Na verdade, a pessoa diz: você tem que vencer a carne, você tem que deixar de ser bruto, você tem que deixar de ser ignorante, você tem que deixar de ser um pecador para você andar no Espírito. E aí as pessoas elas ficam de todas as formas, de todas as maneiras, fazendo um monte de coisa
pagando um monte de promessas religiosas, cristãs, inventadas por homens, para que você possa andar no Espírito. Agora sim, olha, você passou comigo 3 dias, ficou orando em línguas, você ficou aqui em jejum e oração, agora você está habilitado a andar no Espírito. Isso é uma invenção religiosa. Não é assim, igreja do avivamento. A Bíblia não ensina dessa forma, que você tem que lutar com essa carne. Esqueça a carne. Olha o que é que eu vou te dizer, você não é desafiado, em toda a Bíblia, você não é desafiado a vencer a carne em lugar algum. Não existe um texto na palavra de Deus que você tenha que vencer, tem que lutar a sua carne, porque quem vence a carne é o Espírito. Olha o verso 17, o que ele diz, por quê? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Não é você. Entendeu, sim ou não? Vou dizer novamente, a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Ou seja, não tem nada a ver com você. Não é o seu esforço, não é a sua obra, não é a sua vontade, não é o seu desejo de largar isso. É o Espírito que habita em você. Quero ficar nessa luta, você não vai conseguir. E aí o que é que acontece com o crente? Ele começa, ele faz a promessa dele, cumpre 7 dias, 15 dias, um mês, e depois o que é que acontece, irmãos? Volta novamente. Por quê? Porque foi ele que lutou, foi o esforço dele, foi o mérito dele. Mas quando você entende que tudo na sua vida tem que ser pelo Espírito, vai se tornar mais fácil a sua vida. Você vai ver o quão prazeroso será ser um cristão, quão prazeroso é servir a este Deus, que já fez tudo por mim e por você, já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então não é o seu esforço. Uma outra coisa que você tem que servir no fundamento. Que fundamento é esse? Nós servimos a Deus aonde? No Espírito. Romanos, Paulo no verso 9, capítulo 1 de Romanos, ele diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, Paulo aqui deixa muito claro, irmãos, olha, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. E ele não estava falando aqui do Espírito Santo, certo? Ele diz que ele servia o Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Isso aqui é interessante. Ou seja, eu sirvo a Deus no meu espírito, e sirvo a Deus aonde? No Evangelho. As duas formas, é o fundamento da igreja. Pastor, eu quero servir na igreja, eu quero servir no reino. Aí ele diz, olha, você precisa entender o seguinte, que é no Espírito, é o fundamento. O Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Qualquer coisa fora desses dois fundamentos aqui, vai ter problema. Se você servir e não servir no Espírito, você cansa. Você vai se cansar da igreja, você vai se cansar do reino, você vai se cansar de vir na casa de Deus, você vai se cansar de um monte de coisa. Você vai começar até bombando, cara, mas lá na frente vai vir um cansaço. Então isso aqui é fundamental, porque você não serve a Deus em outra esfera que não seja o Espírito. Não serve, e não serve de outra maneira que não seja o quê? Compartilhando o Evangelho, embasado no Evangelho. Qualquer outra coisa, isso é Evangelho, não serve, vai cansar. Aí você vai fazer um monte de promessas, você vai andar
subindo ladeira, descendo ladeira, você vai vir para a campanha das 7 semanas, das 15 semanas, vai ter aquele óleo ungido, a rosa ungida, e tem que ter mais outras coisas, porque você está cansado já da rosa, a rosa já murchou, e agora você precisa do sal, e o sal agora já está insípido, e você agora precisa da água, a água apodreceu, e aí você precisa da fronha abençoada, e a fronha já sujou, e aí você precisa agora do sangue, do não sei da onde, e você vai buscando outras coisas, tudo baseado fora do Evangelho, cansa. Muita gente cansada hoje. Você quer ir para a igreja, quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Estou cansado disso, cansei da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não está baseada nisso. Eu sirvo a Deus em meu espírito, e no Evangelho, a base do Evangelho, tudo tem que ser o Evangelho, é a graça maravilhosa de Deus. Se não for embasado no Evangelho, cansa. Então, quando você disser assim: olha, eu quero servir a Deus, como você vai servir a Deus se você não percebe o seu espírito? Olha as organizações, os ministérios, todos os trabalhos que nós temos dentro da igreja. As pessoas dizem assim: eu quero servir. Mas como é que as pessoas servem? Meio. Serve quando tudo está bom, serve quando a coisa está fluindo para ele. Mas por quê? Porque não está servindo aonde? Primeiro no espírito. Irmãos, eu quero trabalhar na recepção, eu quero trabalhar no berçário. Primeiro é no espírito. Você tem que ser tomado pelo espírito. O seu espírito deve ter essa vontade imensa. Paulo, ele diz: olha, eu sirvo em meu espírito, no espírito dele. Então, se você não pode perceber o seu próprio espírito, como você vai servir a Deus apropriadamente? Como você vai liderar uma célula apropriadamente se você não está servindo a Deus em seu espírito? Você fez porque viu, era bacana. Você fez porque viu fulana de tal, é legal. Você fez, abriu a sua casa para fazer uma célula porque alguém disse que você tinha que abrir, mas você não está fazendo o seu espírito, ou seja, não tem aquela alegria, não tem aquela coisa contaminando, contagiando você. Que você fizer, tem que fazer o espírito. O nosso servir a Deus deve ser sempre no espírito. Aí eu pergunto a você: por que existem divisões? Por que existem fofocas? Porque não estamos no espírito. Quando você está no espírito, você sente: poxa, esse ambiente não é meu. Quando você está no espírito, você sente: olha, não dá para mim aqui. Por quê? Porque o ambiente, você sente isso no seu espírito, sim ou não? Não é verdade? Você sente. Aí alguém começa a criticar você, falar mal de você, ou falar de alguma outra pessoa, aí você sente no espírito: pô, isso aqui não tem nada a ver comigo. Porque primeiro, irmãos, de tudo, é no seu espírito que acontecem todas as coisas. Por isso que nós precisamos ser sensíveis. Por isso que a igreja hoje, ela precisa entender isso. As organizações, departamentos, os grupos de trabalhos dentro da igreja, eles têm que ser grupos sensíveis no espírito. Tem que haver aquela harmonia que você sabe que é do espírito. Tem que haver aquela paz, que aí você sabe que é do espírito. Estavam todos reunidos concordemente, e de repente o que? Eles foram invadidos por quem? Pelo Espírito Santo. Quando nós teremos uma igreja de êxito? Quando entendermos, não é pela quantidade de pessoas, irmãos, mas é pelo espírito que domina as pessoas. Que espírito está dominando a tua vida? Que espírito domina a minha vida? De guerra,
dissensões, divisão, ou é pelo Espírito de Deus? Aí Paulo ele diz, aprenda a andar no Espírito. Aí as pessoas elas não entendem, elas gostam dessas técnicas, aí ficam só falando em línguas, e línguas, e línguas, e línguas, e não entendem que é mais do que isso. São as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de agir. Sirvo em meu espírito, disse Paulo. Então, se eu servir a Deus, tem que ser assim. Pastor, como é que eu sei que eu estou andando no espírito ou estou na carne? Eu sempre ensinei aqui e vou ensinar de novo a você. Tudo que não for Adão é quem? É Eva. Isso aqui é Adão? Não, é Eva. Ou é Adão ou Eva. Não existe três, irmãos. Não existe três. Ou é de Cristo, ou é do diabo. Agora, uma outra coisa importantíssima para que a gente possa aprender. Deus é Espírito, e Ele habita em nós através do nosso Espírito. O diabo é o quê? É Espírito. Maligno, mas é Espírito. Qual a única forma de trabalhar do diabo na igreja? Através de pessoas que não andam no Espírito. É muito simples. Porque o diabo, ele não pode descer aqui. Não pode. Porque é Espírito. Ele vai ter que descer na boca de uma pessoa, no coração de uma pessoa, na mente de uma pessoa, na língua de uma pessoa, nos pés de uma pessoa, nas mãos de uma pessoa. É dessa forma. Então nós precisamos entender o seguinte: poxa, a minha vida é templo do Espírito Santo. Então minha atitude, a minha fala, o meu jeito, a minha forma, a minha maneira tem que ser pelo Espírito. A nossa preocupação maior neste lugar é levar a igreja a perceber as coisas do Espírito. Olhe, temos que ter muito cuidado com o que é exterior. Muito cuidado. Porque existe um ser julgador dentro de nós. Todos nós temos um ser julgador. Automaticamente, se entrar aqui alguém para tocar e que tenha uma parte rosa, outra parte normal, aí a pessoa já olha. É isso que tem que ter esse cuidado. Você já olha e olha o quê? Atravessado, sim ou não? Tudo bem, sou eu. Você não, você é o cara. Só eu que penso dessa forma. Eu olhar para o cara assim, aí eu vejo o cara com o brinquinho, todo furadinho aqui. Qual é o ser julgador? Vai dizer, é o quê? Isso aí é do diabo. Não tem nada a ver com Deus. E nós não trabalhamos o nosso espírito. Por isso que as pessoas, elas rejeitam hoje o Evangelho. Porque o Evangelho hoje está baseado em seres julgadores. Eu, você e muitos outros julgamos, apontamos para a vida das pessoas. Mas nós não olhamos com o Espírito. Nós não nos permitimos, dentro de nós, sentir mesmo, deixar a coisa acontecer, deixar a pessoa acabar de falar, como diz aqui no Nordeste. Deixa eu terminar de falar. Quando eu terminar de falar, você diz. Mas é essa sensibilidade que nós precisamos, entender essas coisas, ser sensíveis ao Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo possa nos conduzir, que Ele tome mesmo o encabeçamento, a liderança das nossas vidas. Nós precisamos dizer isso ao Espírito Santo. Olha, eu julguei, eu já julguei demais, eu vejo coisas que eu não concordo, e eu já vi muita coisa que eu não concordo, porém agora eu quero que o Senhor encabece a minha vida, dirija a minha vida, dirija o meu ser. Porque todas as vezes que eu julguei, eu quebrei a cara. Então nós precisamos dessa vida no Espírito. A vida cristã, ela é constituída de duas substituições.
Não existe 3, 4, 5. Eu não posso fazer nada por você. Eu só tenho 2 substituições. A primeira foi na cruz, que lá Cristo morreu no meu, no seu, no nosso lugar. Essa foi a grande e maravilhosa substituição. E a outra, ela acontece no nosso dia a dia. Que isso nós não temos permitido. No dia a dia, quando o Espírito Santo, ele quer viver a nossa vida. Quando o Espírito Santo, ele quer tomar posse da nossa vida. Quando o Espírito Santo, ele quer tomar a direção da nossa vida. Querido, saiba de uma coisa, o Espírito Santo, ele quer te dar a vitória, diga amém. O Espírito Santo, o desejo dele é operar em nossa vida, não é nada pela força, tudo é pela força dele, do Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o que é que precisamos? Mais de Cristo, mais. Tem alguma coisa que te perturba? Se desligue. Está te perturbando? Você vê toda hora aquilo ali, desligue. Está te perturbando ver alguém que te feriu, te machucou, ali bem perto, desligue, corta. Peça ao Espírito Santo isso. Quantas vezes você acessa o Face, Instagram, WhatsApp durante o dia? Você já percebeu isso? Que tal, nessas mesmas quantidades, você pedir ao Espírito Santo para que ele possa estar conduzindo a tua vida? Que aquele tempo você possa estar meditando em algo bom, agradável. Eu cancelei já muita coisa. E ainda preciso, acho que, cancelar. Porque não adianta você ficar vendo, às vezes, postagem, amém, isso, aquilo. O que nós precisamos é buscar uma vida em Deus. Está se gastando muito tempo em outras coisas, em outras atividades, que não são atividades do Espírito. Se você calcular dentro da igreja a quantidade de horas em que você está se alimentando na carne, seus olhos, um filme, a internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e tantas coisas mais. Irmãos, de uma forma sorrateira, nós estamos vendo que isso está consumindo as pessoas. Porque ali passa, não é coisa só que você quer ver. Passa até pessoas, eu não estou falando só de imoralidade não, coisa que você não quer ver, pessoas também. Recordações à sua mente, feridas à sua alma. Tudo isso vai passando um filme na sua vida. E o Espírito Santo, ele quer te dar a vitória, ele quer colocar coisas novas todo o tempo na tua vida. Nós estamos perdendo as oportunidades da vida, nós estamos perdendo a oportunidade de ver nossos filhos crescendo. Eu digo sempre, eu tenho dito sempre nos últimos dias o seguinte, que eu já estou denominando 2019 um ano diferente. Geralmente a gente diz, eu ando da tua vitória, eu ando da transformação, eu ando das portas abertas. Eu quero denominar este ano o ano do abraço, do beijo, da gratidão, do reconhecimento. Que tal nós pudermos fazer isso? Fazer esse exercício para alimentar o nosso espírito. Que ao invés de nós ficarmos flutuantes nesse mundo tenebroso, nós começarmos a gerenciar a nossa vida. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E aí você vai abraçar mais seu filho, aí você vai andar mais
com o seu cônjuge, aí você vai beijar mais a pessoa que está do seu lado. Olha que coisa diferente, irmãos. Mas isso é só coisa do Espírito, isso não é coisa da carne. A carne quer afastamento, a carne quer distância, a carne quer julgamento. E nós precisamos rever essas coisas, porque é isso que Deus Ele quer para cada um de nós. Então o Espírito Santo Ele quer operar nas nossas vidas. E eu quero dizer a você, esse é o verdadeiro Evangelho. Quando o Evangelho não sou mais eu, é Ele. É quando Paulo diz, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Ah, pastor, isso aí está sendo muito arrogante, Cristo vive em você. Mas, meu irmão, mas tenta pelo menos. Vai falar alguma coisa, porque não pensa primeiro. Tinha um livro na minha adolescência, o que faria Jesus? Eu nem sei se tem mais esse livro, mas eu li quando adolescente era. Minha mãe gostava muito de comprar livro, lá no Recanto Evangélico, com Olga. E eu ficava lá, ela ficava horas e horas. Você sabe, mulher quando entra em alguma coisa para comprar, né, pode descansar em paz, que vai ter tempo suficiente. Ela ia, e a mamãe já não gostava de conversar, conversava bastante. Eu ficava passando, eu ficava folheando os livros. E tinha esse. Falava do cara do boxe. Ele disse, boxe, é de Deus ou não é? Mas aí a pergunta é, o que Jesus faria? Então eu preciso me perguntar, eu preciso viver nessa dimensão. Nós precisamos trazer isso de volta para as nossas igrejas. A consciência, isso que eu falei, isso que eu fiz, isso que eu faço, isso que eu pensei, é de Deus ou é do diabo? Isso é da minha carne ou é do Espírito? Agora tudo isso, irmãos, é maravilhoso saber. Nós precisamos perceber isso no nosso espírito. 1 João capítulo 2. Porque às vezes a gente diz assim, a palavra de Deus ela diz, olha, não há necessidade de que ninguém vos ensine. E ele diz, porque a unção já está ensinando você em todas as coisas. E em 1 João 2,26 diz o seguinte, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas. Aí você pode dizer assim, mas pastor, aqui diz que eu não preciso ser ensinado em nada, é verdade. Aí vem uma outra pergunta, poxa, então o que é que eu estou fazendo na igreja? O que é que eu estou fazendo numa escola de discípulo? Então não preciso vir estudar a palavra, porque a palavra de Deus diz que eu não preciso aprender nada. Agora, aprenda uma coisa, o que nós fazemos aqui não é ensinar. Eu não estou te ensinando. O que nós estamos aqui apenas é confirmando aquilo que o Espírito já fala a você. Há uma confirmação, não é ensino, irmãos. Você se alimentou durante a semana, você leu a palavra durante a semana, e quando vem na casa de Deus, Deus confirma. Não tem ensino novo. Olha, eu vou agora trazer um ensino novo para a igreja, porque vocês precisam aprender algo novo. Isso não existe. Agora, tudo que você se alimentou, seja lá o que for, vem uma confirmação. Aí é Deus confirmando, é isso que eu quero que você faça. Você durante a semana, você disse que ia abandonar isso, abandonar aquilo. Aí o Espírito confirma, é chegado a hora de haver uma mudança na sua vida. Glória a Deus ao Senhor. E por que eu digo isso? Porque se o Espírito Santo ele não falou com você, é inútil eu falar. Se o Espírito Santo, por isso que as pessoas elas chegam na igreja e dizem, muito frio, hoje o louvor estava assim. Mas se o Espírito Santo ele não fizer, não vai ser música que vai contagiar você, minha filha. Se música contagiasse, nós teríamos uma geração totalmente transformada, que eu nunca vi tanta música. Eu não vou nem entrar na questão de ótima ou péssima qualidade.
Tanto grupo, juntou 3 pessoas, vamos fazer um grupo, um trio, um quarteto. É grupo e tudo que é canto. Você quer ser o quê? Eu quero cantar na igreja. Se fosse por isso, irmãos, o evangelho já teria sido tomado. Mas a questão é que as pessoas, elas estão em busca do seu artista. Tira foto aqui, tira uma selfie aqui com o meu artista predileto. É gospel, mas é o predileto dele. Olha, vai ter um congresso, vai vir 5 cantores, cada dia uma banda, é um show maravilhoso. E a mensagem? Basta só 10 minutos. Porque as pessoas, elas estão se alimentando disso, irmãos. As pessoas, elas já não têm mais tempo para buscar a Deus. Elas querem tudo mecânico, elas querem que os outros busquem. É aquela, e fique tranquilo. Não é uma doença sua. Você foi apenas contagiado por essa doença. Mas essa doença, ela começou lá em Gênesis. Sabe quando? O povo chega para Moisés e diz: Moisés, qual foi a ordem de Deus? Moisés, você vai lá, tirar esse povo e trazer até a mim. Foi essa a ordem de Deus. Moisés entra lá, tira o povo, leva, mas quando eles chegam no pé do monte, o que foi que o povo disse? Suba você, Moisés, nós vamos ficar aqui. E o que é que aconteceu? Moisés subiu, viu a glória de Deus. E o que aconteceu com o povo? Idolatria. Fez o bezerro de ouro. E Arão, com a forma mais cínica, né, possível. Aí ele disse: o que foi? O que aconteceu? Aí ele disse: não sei, eu joguei no fogo e saiu esse bichinho aí. Ai. Porque às vezes a gente diz: eu não sei, pastor, eu não fiz nada, agora eu não sei, eu só fiz isso e surgiu. Não, irmãos, o bichinho não saiu, não surgiu da noite para o dia. Ele foi moldado naqueles dias que Moisés estava lá. Ele foi trabalhado. Eles começaram a olhar: olha, o bezerrinho é assim, tem a orelhinha, olha as narinas, os pezinhos, olha o corpo dos pés. Fez tudo certinho. Mas ele, quando disse a Moisés: não sei, o povo me deu, eu joguei e saiu isso daí. Olha que mágica. Então você não está aqui para aprender. A igreja não é para você aprender, é para que haja uma confirmação do Espírito Santo de tudo aquilo que você está vivendo. É a mesma forma o médico ele não vai te curar, ele vai apenas confirmar. E como é que está? De manhã você está comendo o quê? Estou comendo isso, certo? E é meio-dia: não, estou meio sem fome. Tá bom, você precisa mudar aí. Só confirmação. Então, primeiro a unção te ensina, depois ela confirma. Então, líderes de células, líderes dentro dessa casa, estejam sempre atentos ao seu espírito. Sempre atento. Vai aconselhar alguém, primeiro, não vá buscar a sua sabedoria, primeiro veja o seu espírito. Porque tem cada aconselhamento que só a misericórdia de Deus. Mas primeiro consulte o Espírito. Você pode encontrar nas jornadas pessoas que são sensíveis, e você pode encontrar pessoas que não são sensíveis às coisas de Deus. Por mais que você queira falar do amor de Deus, ensinar as pessoas o amor de Deus, mas o espírito dela está fechado para aquilo. Por mais que você ensine, mais que você diga, quem é pai e mãe sabe. Diga ao teu filho: está errado isso aqui, amanhã eu vejo o que é que ele está fazendo. Pegue teu menino e diga: meu filho, isso aqui está errado, você não deve fazer assim. Olhe no outro dia, ele vai estar cometendo as mesmas coisas. Agora, Ezequiel, ele tem uma visão fantástica. Abra lá 36, Ezequiel 36.
Ezequiel, ele fala da obra do Espírito em mim e em você, e a todos ainda que são insensíveis ao Evangelho. Ele diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, ou seja, um coração insensível para as coisas de Deus, e vos darei um coração de carne, ou seja, agora esse coração de carne, ele vai se tornar sensível às coisas do Espírito. É essa troca que ele fez, ou seja, cada vez que a unção, ela flui, ele é muito sensível, e se alguém fala movido pelo Espírito, o coração dele vai receber. É aquela história lá de Lucas 24, os discípulos do caminho de Emaús. Jesus estava conversando com eles, e eles estavam que cegos. Jesus estava discorrendo da palavra de Gênesis até Malaquias. Eles foram ouvindo, mas chega um momento em que Jesus, ele parte o pão, ele abençoa, dá a eles, e diz no verso 31, que automaticamente os olhos deles se abriram. Então aqui mostra claramente que antes eles podiam ver Cristo fisicamente, antes eles estavam entendendo com a mente dele, no corpo visível deles, mas agora eles precisavam entender o seguinte: eles só poderiam conhecer o Senhor no Espírito. Não tem como você mais ver, não tem como, irmãos. Eu posso colocar aqui uma imagem de Jesus, seja cabelo grande, branco, preto, alto, baixo, seja como for, não tem mais como, não existe mais essa maneira, essa forma, essa possibilidade, não há mais. Você só poderá conhecer o Senhor no Espírito. Por quê? Porque Ele agora é Espírito. Eles queriam entender Jesus fisicamente, eles queriam entender as Escrituras da sua mente, mas agora era só no Espírito. E quando eles perceberam que era Jesus, e eu encerro dizendo a você no verso 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aí eles estavam dizendo: como nós não percebemos que era Ele? O nosso coração dentro já tinha percebido, o nosso coração estava pegando fogo, o nosso coração estava ardendo. E eles falam aqui claramente: não é mente, não é emoção, mas ele diz: o coração ardia. Então que hoje o seu coração possa queimar ao ouvir a palavra de Deus, que o nosso coração, irmãos, possa ser incendiado pela palavra de Deus, que o nosso coração não seja incendiado por um momento gospel da vida, mas pela presença do Espírito nas nossas vidas. Então não viva sem ter o seu coração tocado pela palavra. Talvez você chegou hoje aqui, você não meditou na palavra de Deus durante toda a semana, e você quer um toque de Deus. Irmãos, não existe mágica, queridos, não existe. Esses discípulos de Emaús, eles estavam ligados ao jornal do dia anterior. Os discípulos de Emaús, eles estavam ligados aos acontecimentos do dia anterior, e o que Jesus quis trazer para ele foi algo novo. Foi a vida do Espírito deles. Talvez você chega hoje aqui na igreja e você está trazendo muita coisa, irmãos, mas não tem nada a ver com o Espírito. Sabe por quê? Porque você não teve tempo de alimentar o teu Espírito. E você chega aqui e diz: está chato. É porque a unção já está em você. Você não sabe que tem a unção. Você acha que vai ser mais um ensinamento que vai fazer você mudar. Então se permita. Não viva a sua vida sem ser tocado pela palavra. O que é que você vai fazer na sua célula, no seu grupo de oração? Seja o que for que você for fazer, faça com o coração ardendo por ouvir a palavra de Deus.
Venha para os cultos, mas não venha porque alguém quer te ver, mas venha aos cultos com uma disposição de ter um coração incendiado pela palavra de Deus. É assim que você vai ser cheio do Espírito do Senhor, amém? Não faça nada porque, o pastorzão tem uma palavra, porque tem um pastorzão diferente, hoje eu vou lá. Não, o pastor das nossas almas está constantemente conosco, ele mora em você, é o Espírito Santo. Fique em pé no nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo agora, para que Ele te encha. Que essa unção, não é unção porque o pastor pregou, mas é unção que vem dele para você. Que Ele confirme, diga verdadeiramente, eu preciso viver no Espírito. Eu vou servir a Deus no Espírito. Eu vou começar a compreender as coisas do Espírito. Eu vou me entregar ao Espírito, porque o Espírito Santo, da mesma forma que houve a troca da cruz, há uma troca também do teu Espírito com o Espírito de Deus, e esse Espírito fará toda a diferença.